Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E hoje a gente está falando aqui de crédito, gestão de risco, um pouco do risco aqui da inovação tecnológica, risco tecnológico, cibernético. E eu trouxe aqui Drone Martins, né? É um cara que, vou pegar até aqui, ó, CEO do IPv7 Group, empreendedor e investidor em cibersegurança, né? E tem um grande ecossistema aqui. Eu nem vou ler aqui, Drone, conta aqui para mim, explica aqui para o pessoal rapidinho, né? O que você faz, cara? Pô, Jorge, primeiro, obrigado pelo convite. Pô, fico lisonjeado poder discutir aqui contigo. Tu é um cara que eu admiro muito. Faz pouco tempo que a gente se conhece, mas tu é uma referência para mim. E a IPv7 Group, ela é um ecossistema, Jorge, de 5 empresas com foco em cibersegurança. Então, nós fazemos desde a parte de education, né? Recentemente a gente fez a fusão com a CAD-TI, até a parte avançada de cibersegurança para todo o mercado nacional. Não, muito bom, muito bom. E aí, assim, quando a gente fala de cibersegurança, a gente está falando aqui desde um ataque externo ou até uma vulnerabilidade interna dentro das empresas, né? Sim, nós temos dezenas de serviços de cibersegurança e a ideia da nossa tese é proteger e manter o equity dos nossos clientes através da cibersegurança, porque hoje o mercado está precificando o risco. O mercado financeiro, ele não vê com bons olhos empresas vulneráveis. Porque imagina, tu empresta dinheiro para uma empresa, tu faz uma M&A, né, uma fusão e aquisição com uma empresa. No outro dia ela é atacada e ela quebra, desaparece, dá um churn alto, acha um vazamento de dados que dá uma multa lá da LGPD. Então, além do risco financeiro de um ataque cibernético, tem toda a questão de confiança do mercado, né? Que é o risco reputacional. Então, empresas que sofrem ataque cibernético, elas acabam perdendo muito equity. E quem não investe em cibersegurança também. Então, a gente alia o nosso portfólio justamente para atender essa expectativa do mercado. Não, e esse tema aqui eu acho fascinante, porque tem tudo a ver com crédito. Tudo. Porque assim, eu me lembro, assim, eu comecei a montar modelo de crédito em 2000, montei para o Banco do Brasil, na época eu me lembro, eram 16 modelos diferentes, desde da pessoa física até empréstimo para outros bancos, passando por empresas, agro e tudo mais. E assim, e de lá para cá vários projetos de implementação, e cyber nunca ficou muito claro como um fator, principalmente para uma empresa média, vamos dizer assim, né? Sim. Porque se uma empresa que for listada e tudo mais, aí tem outros mecanismos que ajudam a mitigar. Não que ela não esteja sujeita, né? Mas assim, por uma empresa média, eu entendo que cyber pode ser assim a gota d'água para se ela sobrevive ou não, né, como bem ela está. E a gente olha se você tem sucessão, se você está suscetível a poucos fornecedores, poucos clientes, contratos com o governo, tem um monte de coisa, mas raramente aparece cyber, né? Então, eu acho fascinante esse ponto. E deveria aparecer, né, Jorge? Porque a cada 10 empresas médias que sofrem um ataque cibernético, 6 quebram. Então, tu imagina... falando de risco de crédito, tu investir numa tese de uma empresa, sabendo que a cada 10 que tu investir que não investem em cibersegurança, 6 podem quebrar. Então é um número muito alarmante, né? Mas eu tenho a impressão, se pensando com a cabeça mais de estatística, que isso não era utilizado porque você não tem, às vezes, como saber se a empresa está vulnerável ou não a cybersecurity, né? Como é que você avalia a segurança cibernética? Eu tenho uma opinião que eu acho que vai talvez te esclarecer esse ponto, que é a seguinte: se tu parar para analisar no passado, nesse tempo que tu comentou, ainda não era tão utilizada a inteligência artificial. Então a inteligência artificial, ela democratizou o cybercrime. Então o que acontece? Antigamente, um cybercriminoso, ele gastava energia em empresas grandes. Entendi. Não tinha por que ele gastar energia numa empresa média. Agora, com a aplicação da IA, qualquer menino de 14 anos aí consegue pegar uma IA
e sair atacando dezenas de empresas ao mesmo tempo sem nem ter conhecimento profundo em cibersegurança. E é recente isso, né? É recente. E isso fez com que essa democratização do crime cibernético não só atingisse mais as empresas grandes, mas as empresas pequenas e médias. Porque hoje está tão fácil tu fazer que se tu botar uma automação e alertar ali que tem uma empresa vulnerável, tu não está preocupado com essa empresa. É a mesma coisa que o cara quer roubar um carro. Pô, tem um monte de Ferrari, Lamborghini, tem um carro popular ali com a porta aberta com a chave, e ele não vai perder tempo nos outros carros, sendo que aquele ali está mais fácil, ele só quer dar uma volta. Então, esse momento que a gente está vivendo da tecnologia, assim como ela traz muitos benefícios, ela acaba abrindo muitas vulnerabilidades. Vou te dar um outro exemplo. Antes, para te desenvolver software, tu precisava ter uma software house, especialistas para desenvolver, então as empresas maiores faziam isso de maneira segura. Hoje tu vê startups e empresas pequenas desenvolvendo softwares com inteligência artificial. Só que assim como ela não escreve um texto perfeito, ela também não gera um código perfeito. E essa não perfeição do código se traduz em vulnerabilidades. Então, as empresas médias estão ficando muito expostas, porque a cibersegurança ela ainda é dolarizada, né? Ela ainda é cara. Então, e no Brasil a gente tem aquela cultura, nunca aconteceu comigo, então depois eu invisto. E na hora de codar, se você está usando uma ferramenta ou IA, e tiver uma falha, ela vai ser replicada para vários casos, né? Exatamente. E aí o cara pega e vê só a falha que aconteceu, deixa eu ver quem que está vulnerável a essa falha específica, né? Isso. E aí o V é criar uma automação para ver em série. Então o cara testa milhares de empresas ao mesmo tempo. Então todas que tiverem vão ser atacadas. Não, faz todo sentido. Não sei por que eu me lembrei dos modelos lá do Banco do Brasil, mas a gente contratou um cara de Nova York para ajudar na modelagem, que era uma coisa nova. No Brasil, assim, tinha Citibank, Unibanco, que tinha uma estrutura mais analítica, mas os bancos estavam aprendendo a fazer isso na época. A gente trouxe o cara, aí ele bateu na minha porta, eu estava tocando o projeto, falou: Jorge, tem uma coisa estranha aqui no modelo deles, porque eles estão perguntando se a pessoa tem telefone. Só que isso em 2000, o telefone valia dinheiro e explicava a capacidade de pagamento, né? Telefone fixo, né? Mas é bem uma questão aqui de uma mudança do perfil, realmente mudou o perfil, né? E o mercado financeiro ele se deu conta desse risco, né? Porque hoje todas as instituições de crédito, se tu pegar um empresário que ele nunca ficou devendo e tu fizer um estudo, até recomendo que quem está assistindo e trabalha na área faça, e tu fizer uma pesquisa, pô, Jorge, tu nunca atrasou uma conta, cara, e pegar 10 Jorges que nunca atrasaram a conta e tu perguntar por que agora tu está inadimplente, uma porcentagem de aproximadamente 30% vai dizer que é porque sofreu um ataque cibernético. Então o mercado financeiro ele está tratando esse perfil de empresas que tem um risco muito alto como equity frágil. Então não adianta ter uma empresa super organizada, que cresce, que é super rentável, que tem os melhores talentos, se tu tem um risco digital de reputação, de confiança muito alto. Então essa empresa, por melhor que ela vá, se ela sofrer um ataque cibernético, tudo isso pode ir por água abaixo. Então isso se chama equity frágil. E ninguém quer emprestar dinheiro, dar crédito, fazer M&A com quem tem equity frágil, né? Até porque, se tu parar para analisar, a maior parte dos últimos ataques que aconteceram agora são através de fornecedores. Então, o mercado está se posicionando de uma maneira de nem contratar serviços de empresas com equity frágil. Por quê, Jorge? Não adianta tu ser o elo mais forte de uma corrente frágil, porque se estourar, tu vai junto. Então, isso é um ponto que o mercado financeiro está precificando demais. A gente faz muita due diligence tecnológica e cibernética para M&A no mercado de tecnologia. E muitos M&As não estão acontecendo
porque o passivo digital ali de risco que o cara tem cibernético, ele é muito alto. Muitas vezes não tem nem correção. Você compra um negócio e leva a fragilidade cibernética, né? Exatamente. Tu faz a integração pós-M&A, junta ali as tecnologias e daqui a pouco tu tá com um risco que não era teu, mas... Agora, como é que você avalia a fragilidade cibernética? Através de auditoria. Então, hoje existem diversas ferramentas, né, diversos softwares, mas o melhor ainda é o conhecimento dos auditores. Então, tu tem pesquisadores do mercado de cibersegurança que estão por dentro de todas as melhores práticas do mercado, né, de tecnologia, e através de uma auditoria ali de 1 a 3 meses ali, a gente acaba revisitando todos os pontos críticos ali da companhia, não só a parte de cibersegurança, mas a parte de tecnologia em geral, né? Antigamente, o que tu auditava? Se tinha passivo fiscal, tributário, jurídico, hoje em dia essa é uma preocupação, mas não adianta tu ter todos esses pilares bem estruturados se a parte de tecnologia não está. E não só em empresas de tecnologia, tá, Jorge? Porque hoje todas as empresas são de tecnologia, né? Então eu desconheço empresas que, se tu tirar a internet, elas continuam funcionando. Se tu tirar o dado do cara, ele continua operando. Então, o mercado, antes de fazer algum movimento, ele geralmente audita, né? E aí esses pontos são precificados. Então, cada vulnerabilidade encontrada numa auditoria, ela impacta negativamente o equity da companhia. Isso é inevitável. Até porque você vai pegar um percentual das vulnerabilidades, não todas, né? Então, quando já é uma amostra do que pode ter, né? Já é uma amostra, um termômetro. Está penalizando outras que você nem está vendo, né? Até porque é uma questão cultural também, né? Então, dependendo da auditoria, tu já vê se o cara tem uma cultura de proteção. Cultura e estrutura também, né? Se a estrutura está vulnerável a uma, pode estar várias outras, que até hoje não existe, né? Mas mais para frente... E muitas empresas, elas acabam também, para ficar competitivas comercialmente, elas acabam cortando investimentos de algumas áreas, né? Então, qual é a área que não aparece? É a área de tecnologia. Então, muitas vezes o cara tem um orçamento limitado para a área de tech, em compensação ele investe tudo que dá em marketing comercial, e no momento de uma auditoria ele que realmente construiu algo com valor, algo que tenha visibilidade do mercado, mas tudo que ele economizou em termos de tecnologia, no momento de um evento de liquidez, isso vai ser precificado, na emissão de debênture, alguma coisa do gênero. E quando você fala de fragilidade, é em geral, né? Pode ser um ataque, mas pode ser falta de resiliência interna para crescer ou ter um pico de demanda. Sim. A gente... O termo não é muito comum, mas já que tu falou em resiliência, existe um termo chamado ciberresiliência. Qual é a diferença da cibersegurança para a ciberresiliência? A cibersegurança, ela foca em prevenir ataques. E a ciberresiliência, ela foca em tu continuar operando mesmo sob um ataque. Então, o que o mercado financeiro quer não são só empresas que investem em cibersegurança, que previnem, mas que elas sejam ciberresilientes. Porque uma coisa é fato, no momento que a gente está vivendo, 8 a cada 10 empresas vão ser atacadas. Então, tu vai ser atacado em algum momento. Então, se tu não tiver a ciberresiliência, só tu prevenir não é uma proteção total. Então, o que o mercado espera é, cara, tu fatura, tu cresce, mas o teu grande diferencial competitivo é como tu protege o teu dado. Quão inviolável tu é. E aí vale para qualquer empresa, né? Pode ter uma empresa pequena que às vezes ter um bom backup já resolve boa parte do problema. Se tiver um ataque, você tira ali, sobe não sei como é que faz, mas sobe em outro lugar e recupera o backup, né? E às vezes é o básico bem feito, tá, Jorge? E às vezes o pessoal acha, cibersegurança é um bicho de 7 cabeças. A gente que está há muito tempo na área, hoje
tu com uma boa consultoria, uma boa assessoria, um bom time, tu consegue pegar uma empresa que tem lá um nível de maturidade cibernética muito baixa e em 3 meses tu resolve 90% dos problemas do cara, muitas vezes com investimento irrisório. Então é mais questão de boa vontade hoje em dia de fazer o básico bem feito do que gastar milhões. Agora, esse assessment que você faz, né? Você falou que leva 2, 3 meses para fazer. Não tem um jeito de fazer assim mais rápido para... Estou pensando em crédito, né? Assim, se eu tiver... Tem. Porque em vez de ir no detalhe, mas se tiver entender que a proxy de como tá, já pode ter poder preditivo essa... Exatamente. Quando eu falo de 1 a 3 meses, a gente está falando de uma due diligence tecnológica. Então, ela não olha só cibersegurança, ela olha toda a questão de processos, de tecnologias, de sistemas, ela já prevê se vai ter integração ou não com quem contratou, né, com buy side, com o lado comprador, e ela não é por amostragem. Então a gente acaba olhando tudo. N itens ali, e isso tem uma responsabilidade para a IPv7 que nós somos corresponsáveis. Então, se a gente deixar passar algum item ali depois que o negócio tiver feito, acontecer algum problema, a gente é corresponsável com isso. Então, é um trabalho muito minucioso. Mas tem outras formas de fazer muito rápido. Então, como eu falei, tem ferramentas de análise de vulnerabilidades onde tu consegue botar uma ferramenta em 24 horas. Tu já sabe se a empresa ela tem uma maturidade ou não. Não vai pegar todas as vulnerabilidades, não vai pegar todos os riscos, mas ela já vai te dar ali uma temperatura de como está o negócio. Porém, quando tu faz os famosos pentests, né, os testes de penetração, as análises de vulnerabilidades, eles te dão uma fotografia do negócio. Então eu te digo, hoje tu tem essas vulnerabilidades. Qual é o problema? É que todo dia saem centenas de vulnerabilidades novas no mercado. Então, por exemplo, uma empresa que faz um pentest por ano, ela fez o pentest, recebeu um relatório com tudo que estava errado, ela vai corrigir aquilo ali. Só que no dia seguinte saem centenas de vulnerabilidades novas, no outro também. Então ela fica exposta a essas vulnerabilidades no período de um pentest e outro. Então todas as vulnerabilidades que aconteceram nesse ano, ela está exposta. Então ela está na sorte. O que o mercado quer? Empresas que monitorem, que elas tenham times, que elas sejam preventivas, que elas estejam sempre analisadas. Então, tu não precisa necessariamente pegar e auditar uma empresa, mas com algumas perguntas simples. Cara, com que frequência tu faz um pentest? Tu tem um red team interno? Tu tem um SOC? Tu está em alguma plataforma de bug bounty, então tudo isso mostra o nível de maturidade dessa empresa. Então, dependendo do que ela faça ali, tu já tem um norte se ela está investindo corretamente ou não. Porque dá para fazer um produto legal, cara, porque primeiro faz um diagnóstico rápido. Não me dá ideia que a gente já faz. Aí sai, não estou pensando assim, aí sai várias nuances. E a pergunta é, a partir de que ponto que aquele indicador ele é preditivo com relação a crédito? Sim. Né? E aí, a partir desse ponto mas aí, usando estatística dá para calibrar e sair com um rate. Um rate assim, não substitui um rate que você compra no birô, mas ele é complementar. Muito complementar. E eu garanto que vai ser ortogonal. O que significa? Que quando você junta com outro rating, melhora o poder aquisitivo. Melhor. E outra coisa que também eu vejo que faz diferença também para crédito, existem os seguros cibernéticos. Então, tem muitas empresas que não estão perfeitas, mas sabendo que elas não estão perfeitas e por mais que tu proteja, Jorge, não existe nada 100% inviolável, tá? Então, sempre vai existir alguma vulnerabilidade, vai ter alguma integração, algum erro humano, alguma coisa. Então, muitas vezes o problema acontece via o usuário, via o colaborador, via o prestador de serviços. Então, foge do controle da empresa, não é mais uma questão só de tecnologia. Então, uma coisa complementar, além da parte de educação, que é muito importante, porque se tu educar ali desde o nível executivo até o estagiário lá,
as chances de tu deixar a vulnerabilidade são muito menores. Porém, tem aquela fração que foge do controle. Como é que o pessoal supera isso? Fazendo um seguro. Então, assim, eu não quero que a minha casa pegue fogo, mas sei lá, pode dar um curto-circuito que está fora do meu controle e ela pegar fogo. Para isso, eu faço um seguro para proteger a minha casa. A mesma coisa com as empresas. Então, uma coisa que eu vejo que ajudaria, que seria complementar para a parte de crédito, é entender o que o cara faz de cibersegurança e quais são os gatilhos de proteção que ela tem. Tu tem algum seguro na tua empresa, se acontecer uma vulnerabilidade e tu ficar uma semana sem operar, ou tu der um lucro cessante num cliente teu, qual o impacto disso? Não, cara, tem uma apólice aqui que se eu tiver algum problema, prejudicar algum cliente, tiver um vazamento de dados, eu estou coberto. Não, então tá, então posso dar crédito para essa empresa. É um fator, né? Um fator e aí o banco pode até vender o seguro. Cara, isso aqui você tem, dá o assessment de graça para ele, procura lá o Druander porque você está com um problema aqui. E contrata o seguro que a gente continua com crédito. Eu saí de uma reunião agora pela manhã. Depois tu vai ver nos stories ali onde eu estava. Não vou falar para não fazer propaganda. Mas eu saí de uma reunião entre as top 5 maiores corretoras de seguros do país, porque vou te dar um dado. No Japão, há quem diga que o seguro cibernético ele vai ser maior em quantidade do que o seguro automotivo. Então, no Brasil, existem vários estudos mostrando que o seguro de cibersegurança vai ser a bola da vez, cara. Então, assim, mais do que o seguro patrimonial ali, predial, o seguro cibernético ele vai ser usado para crédito e, inclusive, para prestadores de serviço. Eu sou uma empresa grande, tenho uma ISO 27001, estou toda compliance. Eu vou fazer uma licitação ali, pegar um fornecedor. Cara, eu vou exigir que esse fornecedor tenha um seguro, porque vai que ele faça alguma coisa errada e eu não tomo prejuízo. Porque muitas vezes a empresa vai fazer, ela é pequena, prestar o serviço para mim, mas ela não tem cacife para bancar um problema grande. Então eu vou exigir que ela tenha um seguro ali e isso eu vejo que é um mercado que vai estourar. Só que vão precisar de empresas. Não só a IPv7, cara, o mercado de cibersegurança ele está só começando no Brasil, ele é um bebê. Vai precisar de empresas que realmente consigam gerar esse conforto. Lembra lá no passado, quando o cara ia fazer o seguro do teu carro? Aí ele mandava o perito para olhar, esse carro está rebaixado, esse carro está com o motor turbinado, esse carro está com pneu careca. Cara, o risco desse carro para a seguradora é muito grande. E muitas vezes ele nega o seguro do carro. A mesma coisa vai precisar pro seguro cyber. Porque a empresa sofreu um ataque. A seguradora ela não tem interesse de pagar por uma falha que o cara, sei lá, ele jogou gasolina e riscou o fósforo, que é o seguro da casa. Não, então vão precisar de peritos para atender essa demanda de mercado. E hoje é um mercado inexplorado. No Brasil, pelo que eu vi na reunião de hoje de manhã, não devem ter, não chega a ter 5, 10 mil empresas com seguro cyber. Só que a gente tem um mercado aí de mais de 20 milhões de CNPJs, né? Agora, você começou falando sobre IA, né? Como é que você vê, assim, essa adoção massiva de IA? E aí você comentou rapidamente sobre quem está codando, mas, assim, você tem N usos de IA, né? Como que isso impacta, talvez nem a cyber, mas, assim, a resiliência tecnológica de uma empresa, né? Tá. Tu quer que eu seja sincero, poético? Porque, assim, eu tenho uma opinião muito particular minha. Eu vejo a IA como um grande divisor de águas. E eu vejo o pessoal preocupado se a IA vai tirar a profissão de alguém. Quando, na verdade, eu olho que a IA ela não vai tirar a profissão de alguém, ela vai eliminar empresas inteiras.
tem empresas inteiras que vão ser substituídas pela IA. E o pessoal ainda está naquela esfera de discutir, não, qual é a profissão do futuro, porque a IA vai roubar um monte de postos de emprego. Na verdade, a IA vai substituir empresas. Então, a empresa que ela dominar a inteligência artificial e dominar toda essa inovação e essa parte de cibersegurança e conseguir aliar a inteligência artificial com algo que tenha baixo risco, essa empresa ela vai dominar o mercado nos próximos 5 anos. Tá, então vamos pegar essa empresa que vai dominar o mercado daqui a 5 anos. E ela é intensiva em IA. Sim. Ela é uma empresa mais resistente ou menos resistente? Ou talvez, não só ataque cibernético, mas assim, me vem à cabeça tanto externo quanto interno. Interno faz uma besteira, tem uma sobrecarga de alguma atividade. Antigamente a prova que tinha era quando batia Black Friday, se os servidores continuavam de pé ou não. A gente viu o caso de uma empresa de turismo também, né, que não aguentou um acesso muito grande. Então, assim, sempre tem esses... Aí a pergunta é, se eu tiver IA lá dentro, ela é mais resiliente ou menos resiliente? Depende como tu trata o outro lado. Porque se tu for uma empresa IA first, tudo eu faço com IA, resolvo tudo com IA, sou mais rápido que todos os meus concorrentes com IA, só que eu não olhar o pilar risco, cara, tu tá dirigindo um carro em alta velocidade no escuro, tu não sabe onde vai ser a próxima curva, tu não sabe onde é que tu tá errando. Então, o que eu vejo? Uma estratégia é tu usar IA e a empresa que não for por esse caminho, ela está em risco, porque está todo mundo indo para esse caminho. Só que tu não pode ser Maria e vai com as outras. Tu tem que ser prudente quando tu decide ir para um caminho. Então, quando tu faz um planejamento para dominar o mundo nos próximos 5 anos, tu tem que levar em conta nesse planejamento quais são as oportunidades, mas quais são as ameaças. Então, a inteligência artificial é inquestionável que é uma super oportunidade. Só que se tu não levar em consideração as ameaças e tu não for preventivo e tu não ter mais cuidado do que a tua concorrência, tu está cometendo um risco muito grande. Porque o valuation de uma empresa ele é composto por 3 pilares: crescimento, rentabilidade e risco. Então, tudo isso que a gente está falando até agora, cara, se tu está crescendo, se tu é rentável, mas tu tem muito risco, tua empresa não vale nada. Então, o cara está indo para IA, só que ele está deixando muito risco na mesa. Desculpa, a empresa pode estar crescendo, pode estar saudável, mas ela não vale nada. Então, as empresas que vão dominar no mercado são as empresas que eu chamo de empresas invioláveis, que são empresas que vão ser a nova elite empresarial, vão ser os caras que vão dominar o mercado nos próximos 5 anos. Por quê, Jorge? Porque vai existir uma seleção natural dessas empresas. Então, tu vai ver um monte de gente indo para IA, e uma galera quebrando e saindo do mercado e uma galera prosperando. Qual foi a diferença dessas duas empresas? As que prosperaram são empresas invioláveis. As que quebraram são empresas que focaram só no pilar oportunidade e esqueceram o pilar risco ali, não levaram em consideração as ameaças que essas oportunidades traziam. Então eu vejo que essa seleção natural ela está bem clara para mim, tá? A gente, quem não investir em cibersegurança, isso não é um discurso apocalíptico para vender mais, basta olhar os números, ver o que Gartner está falando, galera de Harvard, de Stanford, os institutos lá, IDC Predictions. Se tu olhar o que o pessoal está falando, tu vai ver que quem não mudar o mindset e não olhar a cibersegurança nesse momento, cara, essa empresa não vai sobreviver nos próximos 5 anos. Eu diria que metade das empresas que não investirem em cibersegurança, elas vão sumir do mercado nos próximos 5 anos. E eu não estou falando de tamanho de empresa. A gente vai ver gigantes desaparecendo. E aí quem emprestar, der crédito para essas empresas, ela está incorrendo nesse risco. O Drunder falou que metade das empresas vão desaparecer. Aí eu fui atrás e vi várias pesquisas, vários estudos e, cara, é verdade. Cara, como é que eu vou dar crédito para essas empresas sabendo que metade vai desaparecer? Então, é uma coisa que o mercado financeiro, inclusive, vai ter que reacomodar. Porque se o mercado financeiro continuar usando as mesmas métricas de antes, ele vai ficar obsoleto. Só que o mercado financeiro ele é muito esperto, né? Ele é muito ágil. Então, ele já se ligou e hoje os critérios de crédito, de M&A, cara, tudo está levando em consideração o risco. E essa parte de engenharia social, isso também entra na parte de fraude, né? Entra. Porque eu investi numa startup que
faz legislação, monta zona franca e tal. Se você pegar Dubai, 90% do PIB de Dubai vem de uma zona franca, né? Então, e eles fazem as leis, as coisas todas. Eu achei interessante que eles têm regulação para o avatar, né? Então, se a gente tem para o nosso avatar, ele já tem lei, já tem regulação para o avatar. Imagina só, você começa a fazer avatar de outras pessoas e tal. Isso tem um impacto, quando pega na engenharia social, brutal, né? Não sei como que, pensando aqui, eu não sei nem se você tem resposta, mas como é que você lida com isso? Né? Acho que tem muita coisa que a gente vai ter que aprender, mas está chegando um momento que a gente não vai conseguir mais distinguir a olho nu o que é verdade e o que é mentira. Então, ao mesmo tempo que tem várias aplicações aí que podem ser usadas para o mal, tem uma galera trabalhando para criar aí o antídoto, né, para isso. Mas, cara, é um problema. Se a gente olhar o que era a inteligência artificial há 2 anos atrás e olhar hoje, aí tu projeta isso 2 anos para frente, é muito difícil prever o que vai acontecer, né? Você tem um avatar, levanta a cabeça, pra cá, gira, pum, reconhece. É isso aí. Você consegue abrir qualquer celular. Não, e a gente, aí eu não, acho que a gente talvez fuja um pouco do foco, mas com a computação quântica, toda a nossa criptografia, ela está em risco. E aí a galera que gosta de cripto já, sabe? Então, cara, é muito difícil prever o que vai acontecer no mercado. Então eu participo de vários fóruns, várias rodas, assim, com a galera um pouco mais técnica. Cara, tu escuta esses caras falando, tu não dorme de noite. Às vezes a ignorância é uma bênção, né? Vai voltar pro cheque, então. Não duvide. Não, tem várias coisas que estão voltando, né? Hoje tem estudos que mostram que as coisas manuais artesanais vão ter muito mais valor do que coisas feitas com o uso de inteligência artificial. Sei lá, um pintor. Hoje tu consegue mandar um IA pintar uma Mona Lisa perfeitamente, mas quanto é que vale isso? Entendeu? Um robô pintando um quadro para ti? Nada. É como se fosse uma impressão. Agora vai lá o Jorge, fica 2 dias pintando. Isso tem valor. Então, eu acho que a gente vai ver, a gente vai viver e já está vivendo. Se tu olhar os jovens, muitos jovens estão abolindo celulares com smartphones, né? Estão voltando para o celular burrinho ali, porque o cara tá saturado de tanta informação. Então, muitos empresários, amigos meus, final de semana, não acho o cara, ele tá no sítio, tá fazendo alguma coisa. Então, eu vejo que o mundo, ele vai ter que se reacomodar. Então, isso de voltar para o cheque, não duvide. Talvez uma parte vamos ter que voltar aos primórdios. E agora, como é que você aprendeu toda essa parte de cyber, tecnologia? Porque isso não tem faculdade para isso, né? Tem? Tem. Inclusive, a gente fez um investimento na CAD TI, que é a maior faculdade nichada para cibersegurança. Hoje, no nosso ecossistema, nós fizemos a compra da Hunter Spay, que veio com quase 10 mil alunos, e agora a fusão com a CAD tem mais 50 mil alunos. Então, nós temos 60 mil alunos hoje no nosso ecossistema, unicamente formação em cibersegurança. Mas respondendo a tua pergunta... Você não aprendeu aí, você aprendeu antes, né? Entendi. Mas aí que tá. Aí o segredo é que eu sempre fui um nerd, então eu estou desde 2000 no mercado de tecnologia, né? Comecei muito forte, comecei com engenharia elétrica e tal, comecei com carreira técnica, mas num determinado momento do caminho eu foquei muito em equity, M&A, modelos de negócio, fusões e aquisições, tanto que nos últimos anos nós compramos 7 empresas para o nosso grupo e vendemos 3. Então hoje eu me vejo muito mais como um generalista, um cara de equity, modelo de negócio, M&A, do que um cara especialista em cibersegurança. Aí tu vai dizer, tá, Durander, mas tu tem que saber um básico. Tá, consigo ir até a segunda pergunta. Mas o que me chamou a atenção no mercado de cibersegurança, que eu venho investindo há muitos anos,
é que eu vejo que a gente está na era do risco. Então, a tese de cibersegurança ela ainda não é tão vista pelo mercado financeiro. Então, eu comecei a olhar, cara, que problema que eu vou ter que resolver. Porque ganha dinheiro e tem uma tese passivo de investimento de IPO, quem resolve algum grande problema. Uhum. E eu não tenho dúvida que o problema da próxima era vai ser um problema cibernético. Eu acho que a profissão do futuro, o cara que mais vai ser valorizado, não é o cara que desenvolve IA ou que coda alguma coisa, é o cara que doma ela. É o cara que domina a IA. E os caras que vão dominar a IA, que vão ter esse controle, são os caras da cibersegurança. Porque esses caras precisam estar um passo à frente, né? Eles precisam estar estudando mais do que a média. Então, o profissional que eu vejo que vai ser mais valorizado no mercado, a profissão do futuro, talvez vai ser o profissional da cibersegurança. E eu vejo como uma tese muito atrativa para o mercado financeiro. Porque ela tem margens boas, tem recorrência, e tem uma barreira de entrada muito grande, né? Porque, hoje eu vou replicar a Hunter Spey, que é uma empresa que eu adquiri agora. Ela tem 560 pesquisadores de cibersegurança que são caras extremamente qualificados, capazes de achar vulnerabilidades em bancos, em grandes corporações. Cara, como é que tu monta isso da noite pro dia, entendeu? Então, é uma tese muito atrativa e respondendo a tua pergunta, eu não tenho somente uma visão financeira da tese de cyber, mas tem uma questão de propósito também, porque, cara, hoje a gente tem uma questão de soberania nacional, Jorge. Cara, se a gente não proteger o país, se as empresas não se protegerem, tem muitas famílias que dependem das empresas. E hoje o que quebra uma empresa rápido não é má gestão, não é carga tributária, não é fluxo de caixa. Isso quebra, mas demora um tempo. O que quebra uma empresa da noite para o dia é um ataque cibernético. Então, se o Brasil não se ligar, se os empresários, os líderes não começarem a proteger as suas empresas, cara, o Brasil vai desmoronar. Porque hoje quem sustenta o Brasil são os empresários. Só que aí tu vê o cara comprando um relógio de milhões e investindo zero na parte de cibersegurança. Cara, esse cara vai desaparecer do mercado. Então, eu vejo que além de ser uma tese atrativa, com possibilidade de investimento, de consolidação forte, eu vejo também que tem uma questão social por trás disso. A gente vai ter que proteger o país, cara. E aí a gente não pode botar a nossa cibersegurança na mão de empresas estrangeiras, porque o cara tá olhando o lado dele. Então o Brasil, o próprio governo, ele vai ter que investir em cibersegurança. O Brasil é um dos 5 países mais atacados do mundo. E as nossas empresas não estão preparadas para isso. Então, quando eu estudo lá toda a parte de geopolítica, economia global. Então, assim, eu estou muito mais olhando para isso do que o cara que, vou ali, vou ter uma aplicação muito louca aqui de cibersegurança. Não, eu estou olhando o contexto global e eu vejo que para o meu grupo a gente nichar em cibersegurança é uma grande jogada. Nessa parte de guerra cibernética, né? Você consegue transformar uma fábrica, uma usina numa bomba, né? Se tiver a tecnologia para invadir e mudar o procedimento, né? Exato. Se tu pegar, e hoje, inclusive, tem legislação para isso. Imagina numa terceira guerra mundial, tu tirar a internet de um país e tirar a energia do país. Hoje não precisa soltar uma bomba para tirar a internet de um país e nem para desligar a energia dele. Basta tu acessar uma usina, acessar um data center, tu consegue fazer um estrago de qualquer lugar do mundo. Então as próximas guerras, elas não vão ser bélicas, já não estão sendo, tá? Eu lembro que o pessoal falava em guerra biológica, né? Cara, isso é papo de amador. As guerras vão ser, vou criar um vírus que vai acabar com o país, que aí o vírus vai se multiplicar e vai matar todo mundo. Cara, é muito mais fácil fazer isso ciberneticamente. Tira a internet do país, tira o GPS do país, tira a energia do país e ele não sobrevive uma semana. Então, o cuidado que a gente vai ter que ter com isso é muito grande. E às vezes a gente acaba achando, nunca aconteceu. Só que se a gente parar para analisar,
Antes a gente via na matéria, tal empresa, em tal lugar do mundo sofreu um ataque cibernético. Cara, eu já estou numa fase que eu estou vendo, o meu amigo, o primo do meu amigo, o meu vizinho, a empresa dele sofreu um ataque cibernético. Já parou para pensar nisso? Não, esse é um bom ponto aqui, voltar aqui para o produto de crédito que a gente vai fazer, né? Isso é um convite? É um convite, Você faz o assessment, eu calculo o impacto em credit score. Olha. Já viram um produtinho aí. Ó, já está pronto, então? Está pronto. Tua parte está pronta, a minha também. Cada ponto percentual num KS de modelo de crédito, assim, é um múltiplo de quanto ele fatura com juros e provisão de perda, cara. Mas brincadeiras à parte, tem muita demanda para isso. Mas aí, voltando para o nosso produto e pegando esse teu ponto que todo mundo está suscetível, deixa eu testar um pouco. Então, assim, vamos pegar aqui Brasil, as empresas brasileiras. Então, eu tenho eu vou pegar algumas 3, 4 tipologias e você depois me devolve se está suscetível ou não. Tá. O cara é médico, tem um consultório, faz gestão dos pacientes e tudo mais, baixo nível de integração tecnológica. Então, esse aí, um caso, né? Uhum. Vou pegar outro. Olha, o cara tá no interior ali de Pernambuco, tem uma indústria de melhoramento, sei lá, planta abacaxi, melhoramento aqui agrícola e exporta o bem. O cara é um empresário aqui em São Paulo e tem uma empresa de prestação de serviço. Uhum. Tá bom, né? 3 casos assim, depois a gente... os 3 estão suscetíveis ou não? A que ponto que deixa de estar? Não deixa de estar. Vamos pegar o caso do médico. Uhum. Tu falou que o cara tem consultório na cidade lá. Uhum. Eu imagino que os empresários da cidade, os políticos da cidade, se consultam com eles. Tá bom. Com ele. Ele tem acesso, sei lá, imagina o cara que vai se reeleger ano que vem, ele está com câncer. Uhum. Tu imagina... alguém invade esse consultório e dá um vazamento de todos os diagnósticos. Já comprei. Entendeu? E aí, cara, não poderia vazar. Uhum. E aí ele ferrou a eleição da cidade dele. Então, se eu vou num médico que vazou um monte de diagnósticos ali, cara, eu não vou confiar nesse cara. Então, o risco reputacional e de confiança, ele impacta diretamente o equity. Então, mesmo que esse cara não esteja pensando em vender o consultório dele, fazer uma grande fusão, eu imagino que ninguém vai querer se consultar com ele. É como se ele fosse um fofoqueiro, né, cara? Pô, vou botar o meu dado lá, o cara vai saber a minha fragilidade e isso não tá 7 chaves. É a mesma coisa um escritório de advocacia, e aí a gente pega um escritório de contabilidade, sei lá, imagina, vazou o balanço de todo mundo ali, vazou o endividamento do cara. Não deveria. Então, o outro exemplo era uma indústria de beneficiamento agrícola no meio do sertão lá. Mesma coisa, imagina o cara da TI lá recebeu um e-mail, a sua encomenda no Mercado Livre tá atrasada, veja aqui quando é que ela chega. E aí o cara vai lá e clica e essa empresa ela é invadida e criptografam todos os dados da empresa e pedem um resgate. E esse cara não paga, cara, o banco de dados dele, quem é que está devendo para ele? Quando é que era a próxima remessa? Para quem eram os fornecedores, que dê todo esse dado. O cara quebra, entendeu? Porque hoje, se ele tem uma empresa de beneficiamento, eu imagino que ele vai exportar isso. Agora, tu imagina, ele perdeu o RP, o CRM, perdeu todo o dado da empresa dele. Como é que esse cara recupera isso, cara? Como é que ele se levanta, entendeu? Então, hoje, qualquer empresa que, se ela perder o dado, ela tem um impacto financeiro, essa empresa deveria estar se preocupando com cibersegurança. Esses copos estão bons para você, hein, cara? O de médico já solta lá no Clexa. Não, mas, cara, a gente, graças a Deus, está num momento que a gente está sofrendo a compra, cara, porque embora nem todo mundo se preocupe, mas é um assunto que está mais na vitrine, cara. Tá bem alta o tema. As próprias notícias, eu acho que
que nos ajudam nisso, né? Antigamente, a gente trabalha com cibersegurança há muitos anos, cara, não era tão evidente o tema e hoje a gente vê todo mundo falando. Então, de novo, eu acho que a inteligência artificial nos ajudou. Eu acho que dá para pegar desde PJ até middle, hein? Dá. Eu não sei se... Aí eu tenho dúvidas assim, porque crédito para corporate é um pouco diferente, né? Então, mas não estou dizendo que grandes empresas não estão suscetíveis, né? Mas de PJ até middle dá uma boa... Cara, eu acho que é um produto e tanto tu me apresentou o colega do podcast anterior que ele fazia FDICs. Cara, irmão, se eu tenho um FDIC, cara, mas credo que eu não ia olhar tudo que o cara faz em termos de tecnologia antes de fazer qualquer movimento com ele. Então, eu vejo que as family offices, cara, os bancões já estão olhando para isso. Mas agora eu acho que a cadeia do mercado financeiro que trabalha com crédito vai olhar também. Então, hoje, por exemplo, no mercado de telecom, a gente faz muito laudo pericial de avaliação de ativos, porque alguns fundos aceitam a infraestrutura do cliente como garantia. Então, ele dá o crédito, só que ao invés de pedir o imóvel do cara, o cara, sei lá, tem 50 milhões de fibra ótica no poste. Aí tu pega um laudo pericial de avaliação de ativos, cara, realmente vale 50 milhões, se o cara não pagar, aquilo ali é a garantia. Por muito tempo era o laudo pericial da infraestrutura. Agora o pessoal já está dizendo, cara, eu quero saber quanto é que vale esse ativo, mas eu quero saber quão seguro está esse ativo, porque se tiver risco cibernético ali, vai ter impacto também. Então, eu quero uma garantia real que eu consiga executar se esse cara não me pagar. Só que se o cara não investe em tecnologia, não prova que ele está seguro, ele tem problema de crédito. E aí eu fico imaginando o middle marketing, as próprias empresas ali, mercado de startup. Cara, eu fiz 2 movimentos de M&A esse ano, só que eu estava há 3 anos olhando, eu olhei mais de 30 operações e não me senti confortável em investir em nenhuma delas. E a maioria delas startups. Então hoje, um mercado que movimenta muito, e tu é um doutor nisso, é o mercado de startups. Então, o cara quer ter um investidor anjo. Cara, se ele provar que ele está olhando para isso, ele me cativa. Entendi. Entendeu? Se o cara tem uma startup, né? Eu tenho um MVP aqui, não estou preocupado agora, beleza. Só que ele tem que, no mínimo, me mostrar no business plan dele em que momento, antes de fazer o go-to-market, que ele precisa, que ele vai focar em cibersegurança. Eu preciso ver que o cara tem essa cabeça, entendeu? E muitas vezes tu fala com um cara da startup, ele te mostra no PowerPoint um plano de dominar o mundo e tu não vê em nenhuma fase do ciclo de vida do produto dele em que parte ele vai investir em tecnologia. Isso não está lá no balanço financeiro dele. E a gente que está mais tempo no mercado, a gente sabe, cara, o cara vai gastar milhões. Isso não está na conta. Só que no pitch dele ele não levou em consideração. E até pouco tempo atrás isso não era levado em consideração mesmo. Então, eu quando vou investir numa startup, eu olho a maturidade digital desse cara. E quem não olhar tá botando dinheiro fora. E tem muitas que não, acho que a maioria não passa. Não. Olhando aqui da cozinha assim, das startups, não passa. Não passa. Mas aí tem também um equilíbrio, assim, né? Porque se ela está numa fase ainda de validação, exato, acho que tem que tomar o risco mesmo. Mas ela tem que saber, vai ter essas 3 fases. Na 4ª fase a gente vai começar a olhar para isso. Quando entrar na fase de tração, aí você vai acontecer, bom, agora eu já sei qual é o meu Product Market Fit. Exato. Eu já sei quanto é o meu CAC e tal, eu tenho que travar meu processo. Aí o processo que eu for travar tem que estar um pouco mais resistente. A gente vê várias startups tomando alguns cuidados. A gente tem uma plataforma de bug bounty. Não sei se o conceito está claro para ti. Que testa resiliência, né? São 560 pesquisadores, hackers éticos, né? A gente chama de hunters também. Eles tentam romper o sistema. Isso. Tu tem uma startup ali, tu tem um SaaS, um software ali que tu tá apostando tudo nesse negócio. Tu pode contratar uma boutique lá, uma grande empresa para tentar te ajudar ciberneticamente, ou tu pode fazer isso de maneira barata. Drone, como assim fazer cibersegurança de maneira barata?
tu paga só por vulnerabilidade encontrada. Então, tu bota numa plataforma de bug bounty e lança um desafio. Sei lá, eu pago R$10.000 por falha crítica que tu encontrar. O que é considerado uma falha crítica? Uma falha que eu pudesse quebrar a startup. Cara, eu apago o banco de dados, eu faço qualquer coisa que tu desaparece. Isso é uma crítica. Então, quando ele acha que está tudo perfeito, que não tem mais falhas, que ele esgotou as possibilidades dele, ele vai lá e diz assim, Hunter Spay, quero botar aqui na plataforma, eu tenho um budget de tantos R$1.000, eu pago tanto por falha e deixa os 560 caras, ou cria um programa privado ali com menos gente, e a galera fica testando 24 horas por dia, e ele só paga quando encontra vulnerabilidade. O que acontece? Tem startups hoje que vêm até nós, porque a gente dá um certificado para o cara que ele está no programa de bug bounty, que ele é verificado. Por quê? Saiu uma falha lá na Rússia essa noite. Cara, um dos meus 560 caras amanhã vai testar e vai ver se a aplicação dele, a empresa dele, tem essa falha. Então ele fica o menor tempo exposto possível a uma nova vulnerabilidade. E ele só paga no sucesso. Então, quando o investidor vai olhar, o que gera mais confiança? Um cara que tem um red team ali, 24 horas testando ele dia e noite, e tudo que sai de vulnerabilidade nova é validado se ele tem essa vulnerabilidade, ou um cara que nunca investiu em cibersegurança? Então, esse cara, ele já sai num nível que o mercado financeiro já olha para ele com outros olhos. Pô, cara, esse cara, com certeza, ele não deve ter tanta falha assim, porque senão ele não estava numa plataforma de bug bounty. E é um jeito barato, porque quanto melhor tu construir, melhor tu se prova. A Apple é um exemplo disso, né? Ela paga $1,5 milhão pro pesquisador que achar uma vulnerabilidade no iPhone. Por quê? Porque ela economiza bilhões. Então, quando tu tem uma cultura desde o nascedouro da empresa, porque o que acontece? Não adianta tu ter uma startup, pega os investidores anjo, pega o MVP, na parte de tração tu começa a querer investir, só que o negócio já está com todos os cacuetes. E aí o custo para te investir pode ser que seja milhões, pode ser que tu tenha que botar um monte de coisa que foi feita no lixo, reescrever tudo justamente na parte de tração, porque ela nunca levou em consideração o risco cibernético. Agora, uma empresa que ela já nasce, ela faz a aplicação dela, ela desenvolve alguma coisa, já bota a prova, corrige, e ela vai corrigindo à medida que ela vai subindo de fase. Quando chega na fase de tração, ela já tem a confiança dos investidores e ela não vai perder tempo. Porque tempo é dinheiro. Então o cara acelerou tudo que deu, só que na hora dele começar a ganhar dinheiro, ele vai ter que 6 meses de desenvolvimento para não ter um vazamento de dados. Entendeu? Em compensação, o outro, então, eu vejo que o mercado está se reacomodando, Jorge. Se está frágil aí e for estrutural, é que nem você tentar tampar furo aí de represa, né? Você tampa um, abre outro, tá, vai... É isso aí, começou a construir uma casa, aí, não, vou rever o alicerce depois que a casa já tiver telhada. Não, cara, tu devia ter visto o alicerce em outra fase. Tu deveria crescer a casa com a estrutura dimensionada. E é isso que hoje me impacta de comprar algumas empresas, investir em outras. Porque eu vejo que o cara às vezes está com a casa bonita, só que tu vai ver a estrutura, ela não aguenta, cara. A hora que tu botar a pressão em cima, não roda. Equity frágil. Equity frágil. E assim, você está em conselho de alguma empresa, não? Cara, eu por muito tempo participei de alguns conselhos. Tem o risco atrelado, né, de conselheiros. Hoje eu estou me vendo muito mais numa linha de cuidar dos meus próprios negócios. E como eu tenho participado de muitos clubes de negócio, mentorias, eu tenho dedicado um pouco de energia nisso. Tá, então vamos pegar aqui. Eu entendo que quando você compra uma empresa, você já fez lá todos os due diligence da vida e tal, né? Então, sim. Mas vamos supor que você caiu de paraquedas, virou conselheiro de uma grande empresa. Tá. E aí você foi lá, primeira sessão aqui. Quais seriam as 3 exigências que você faria para reduzir ou para melhorar o equity cibernético aí dessa empresa? Eu estaria no conselho? Exatamente. Tá. Você caiu lá de paraquedas e agora, A primeira exigência que eu faria,
que os meus pares do conselho entendessem sobre risco. Porque, cara, qualquer conselheiro no mercado, ele consegue ver se o CFO é ruim, concorda? Ele consegue ver se o diretor comercial é ruim. Ele consegue ver se o contador é ruim. Ele consegue ver se o cara do marketing é ruim. Mas hoje eu conheço poucos conselheiros no país que conseguem ver se o CISO é ruim, se o CTO é ruim, se o CIO é ruim. Ah, Droner, me dá um exemplo. Conselho, tem essas 3 alternativas aqui de soluções para proteger a empresa. Não tem nenhum conselheiro que diga, não, mas por que tu não pegou mais a solução A, B, C e D? Discordo, não são essas 3. Eu acho que é uma das 3, mas tem mais essas outras 2. Hoje os caras pegam, olham, entendem grego e tem que tomar a decisão, porque não teve nenhuma faculdade que ensinou o CEO. Cara, tu como CEO, se tu tem um cara ruim como CISO, que está tomando um monte de decisão errada, está optando por um fabricante que não deveria, porque existem sanções internacionais com alguns fabricantes. Cara, não tem faculdade, não tem curso, não tem nada, ninguém nos formou para isso. Só que, como as outras disciplinas elas são mais antigas, a gente foi forjado a ferro e fogo e a gente domina como board, como conselho, essa tomada de decisão. Mas hoje, se tu olhar 90% dos conselhos, primeiro que muitas empresas não têm o CISO, que é a figura do cara, do diretor que cuida da cibersegurança. E mesmo que tenha, eu vejo que tem uma desconexão, porque esse cara deveria estar na mesa do board ali, tomando decisão, e esse cara deveria pensar como um administrador ali, como um líder. Muitas vezes esse cara é extremamente técnico, ou a gente tem esse cara como o guri da TI lá, ele fica lá no porão, a gente joga comida por baixo da porta, muitas vezes com um salário que nem deveria, defasado, porque a gente quer economizar. E o board, os conselheiros, eles não têm esse know-how para direcionar a empresa. Então, o que veio 3 opções, eles optam pela mais barata, porque ele não tem conhecimento técnico para avaliar se o cara trouxe as 3 melhores opções do mercado. Então, a primeira coisa que eu faria num conselho é tipo assim, galera, vamos equalizar aqui, vamos ficar todo mundo na mesma página, todo mundo entende o que é equity frágil. Cara, vamos dar uma estudada, vamos fazer o básico. Porque hoje eu vejo nas auditorias a cara de surpresa, cara, dos conselhos e dos próprios acionistas. Porque foi feita a revelia. O cara foi aprovando um grande teatro corporativo. O cara às vezes tem uma ISO 27 que foi feita para inglês ver. O cara tem 78 políticas de cibersegurança. Tu pergunta, tá, meu, me diz aí a política da cyber. Ah, não sei, ele nunca leu. Ninguém na empresa leu. Entendeu? O cara nunca testou o backup. Porque, cara, tu sabe, né, que muitas empresas que têm backup, quando elas acontece alguma coisa, elas vão usar o backup, tá corrompido. Porque ela nunca fez uma simulação. Então, isso é o básico do básico do básico do básico. Isso seria no primeiro ano primário de uma empresa fazer isso. Só que hoje, cara, eu não vejo o conselho chegar e fazer as perguntas certas para o cara de tecnologia. Ele nem sabe quais são as perguntas, muitas vezes. Eu não estou generalizando, mas quando a gente faz as auditorias, o cara, nossa, meu Deus do céu, cara, não tem um conselho, como é que deixou chegar nesse ponto? Então essa seria a primeira coisa que eu faria. Tipo, cara, o CFO, irmão, não é só preço, cara. Tu tá mexendo diretamente no equity. Se tu olha só preço, cara, tu tá prejudicando a empresa. Entende? Não, o meu orçamento é barato. Cara, mas como foi feito esse orçamento? Foi dedo ao vento? Ou, cara, tu estudou para onde é que o mercado estão indo? Foi debatido? Ou veio um relatório da área técnica e eu aprovo, não aprovo? E, não, cara, vou dar 1 milhão para o marketing, vou dar 1 milhão para TI. E isso é o que eu vejo acontecendo na maioria das empresas. Então, eu acho que todos os conselhos deveriam ter um cara orientado a risco, tecnologia, cibersegurança, para que a empresa realmente esteja nos trilhos, assim, Jorge. Era o que eu faria. Não, perfeito. Foi uma coisa só, mas é bem abrangente, né? É que se tu resolver essa coisa, consegue resolver o resto. Tu entende? A partir do momento que tu polariza, que tu educa os decisores, não fica aquele jogo de estica e puxa, porque antes o risco era tratado pela área técnica. Hoje o risco ele tem que ser tratado pelo board.
Porque, afinal de contas, todos os conselheiros eles estão orientados a equity. Em algum momento eles vão fazer algum evento de liquidez, a empresa não pode quebrar. E só que como é que a gente vai ter um board que ignora a maior dor da era do risco? Entendeu? Como é que tu paga os caras para tomar decisão contigo, só que ninguém entende da decisão mais importante, que é a decisão de perpetuidade do negócio. Porque uma decisão errada, cara, um clique errado, a tua empresa, pô, agora, recente, a gente viu o cara vender a senha vender o acesso dele por 15 mil reais e deu um problemão no Banco Central. Cara, era só o board não querer economizar e dar um curso para os caras dizendo, tu sabia que 99,9% dos insiders são pegos? Entendeu? Se o cara soubesse que é uma coisa errada, que é um crime, que quase 100% são pegos, tu acha que o cara teria vendido por 15 mil reais? Mas será que o conselho, em algum momento, eu não tô dando esse caso como exemplo, será que em algum momento o cara, não tem vergonha, que curso que nada. E aí, olha o problemão que deu. Então, a partir do momento que o board, ele entende, cara, que o jogo mudou, que o jogo do equity está diferente, que o mercado financeiro está vendo outras coisas, que o mercado de crédito, ele quer investir em empresas à prova de futuro, que sejam cyber resilientes, ele precisa se atualizar. E eu não vejo muitas vezes isso acontecendo. Muito bom, cara, muito bom. A gente foi falar sobre crédito. Foi tecnologia, metade das empresas quebrando, um cenário aqui pior que a pandemia. Ninguém dorme. Então, você que tem uma empresa, eu vou só falar uma coisa para você. Se você não sabe se a sua empresa é cyber resilient, né? Eu tenho uma má notícia para você. Druander, cara, como é que o pessoal te encontra? Cara, com esse nome é fácil, né? É Droander@gmail, Droander no LinkedIn, no Instagram, a ipv7growth.com.br e pelo meu nome também. Perfeito, perfeito. Então você que seguiu a gente aqui, acompanha a gente aqui no canal, segue essa série sobre crédito, compartilha esse episódio para os seus amigos que têm uma empresa que pode estar suscetível a esse risco, né? E continuamos aqui com a série sobre crédito e cobrança. Obrigado. Muito obrigado.